Bom dia, pessoal. Hoje, dia 13 de setembro de 2024, uma sexta-feira, e hoje eu estou particularmente ansioso porque tá previsão de chuva para amanhã. Então eu vou me alegrar muito a hora que começar a chover e limpar esse área, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Aqui, não sei se sabe, mas em volta de Guarapuava, é, tem bastante plantação de cereais e área com criação de gado, onde eles plantam um capim chamado brisantão. Não me lembro como é que é o nome do outro lá. Mas esse capim ele solta um pó maravilhoso nessa época, assim, sabe? O pólen das florzinhas dele e daí o pessoal plantando, colhendo e ainda os abençoados que tá com fogo no mato aí pra fazer essa fumaceira. Vou dizer uma coisa pra vocês. Aliás, fumaceira que não é culpa do governo, segundo vi lá, é culpa de um passarinho agora. Maravilha aí, tá? Bom, gente, falando em governo, sabem que é época de eleição. E eu tava conversando com o pessoal lá em casa, e a gente sempre troca uma ideia sobre quem que vai votar e tal, né? E eu tava chegando à conclusão o quanto que isso tem sido indiferente para nós nesses tempos. Vejam, em termos de município, eu digo. Agora, eu estava pensando outra coisa, né? Estava pensando em termos de país. É lógico que a linha do governo, ela irrita um pouco uns, ela é mais alinhada com outros, né? Mas, na verdade, eu gostaria que vocês que estão ouvindo aqui prestassem bem atenção nos manipuladores, porque os políticos são péssimos. Os juízes lá de Brasília são péssimos, mas os manipuladores são os piores, porque eu escutei um monte de gente, principalmente gente da igreja, os mais simples e com menor discernimento, indo para lá e para cá, porque o pessoal estava assustando que ia acontecer isso, acontecer aquilo no Brasil, que iam fechar as igrejas, que não sei o que. Gente, eu tô velho, eu já vi governo dos militares, já vi governo Fernando Collor, que empicharam, Sarney, Fernando Henrique, o pior de todos, né? Itamar, quem mais? Lula, Dilma, Bozó, todo mundo. Então, já vi o governo de tudo que é tipo aí, tá? Em todos eles, e Deus cuidou. E eu nunca fui cerceado no meu direito de fazer uma célula na minha casa, de ir na igreja, de professar minha fé e tal. Então, nós temos que pensar assim, sabe, com maturidade e separar essas castas que tentam manipular a nossa opinião, tá? Pense por você mesmo. Não vá por grupo de WhatsApp, por fofoqueiros aí, e principalmente gente que usa o terror para manipular você e tomar o seu dinheiro daí, tá? Da onde que eu tirei isso para ministrar hoje? Colossenses 3, 1 e 2. Pense nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quando Deus mandou as pragas sobre o Egito, tinha uma região chamada região de Gósen, e caía pedra, e dava escuridão, e vinha peste, e tudo o Egito. Naquela região onde estava o povo de Deus, não. Por quê? Porque Deus estava cuidando. Deus estava atendendo. Tá? E seguindo nessa linha de raciocínio, eu queria muito que vocês lessem Isaías 55. Faz parte do nosso estudo também, né? Diz assim, vós todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, vinde e comprai e comei sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E aí ele continua, né? Falando de como Deus vai fazer a redenção da humanidade. E aqui ele fala da intenção de Deus. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque ele é grandioso em perdoar. Ele fala, né? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e tal. E lá no fim, ele fala assim, né? Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que enviei, tá?
E no 13, ali no último versículo do capítulo, isso eu apliquei muito na minha vida, né? Já contei para vocês quanto que eu era péssimo. Talvez alguns achem que eu continuo sendo péssimo, né? Mas eu consegui melhorar um pouquinho cada dia. Eu tô atento para tentar fazer isso. Mas assim, em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. Então, quando as coisas estão ruins, em Deus, elas tendem a melhorar. Tá? Elas tendem a melhorar. Só que nem eu falo para vocês, a gente não pode depender dos outros. Eu não estou falando de falta de relacionamento. Relacionamento é bom, mas você não pode depender dos outros, né? Não pode olhar para os homens, o que estão falando, o que estão ensinando ali e tomar isso como certo. Tinha os bereanos, que a Bíblia fala, que eles, sempre quando eles ouviam alguma coisa, eles iam conferir se era aquilo mesmo. E vocês têm que ser bereanos. Se vocês ouvem uma pregação, uma ministração, uma coisa que vocês acham legal, vão na Bíblia. Se vocês escutaram uma música, um louvor que menciona alguma coisa da palavra de Deus, vão na Bíblia para conferir se era bem assim, né? Porque a Bíblia é a palavra inerrante de Deus e Deus vai honrar ela, porque essa é toda a nossa fé, né? E o manual que nós temos de bom funcionamento é a Bíblia. Então, se a palavra de Deus não volta para ele vazia, mas cumpre aquilo que ela foi mandado, então Deus vai honrar o que está aqui, beleza? E essa é a parte que cumpre a nós. E aí eu parto para um outro versículo, tá? Está lá em Mateus 13, tem em Marcos e em Lucas também, que são os evangelhos sinóticos, quando falarem, para vocês saberem, né? Eles têm as mesmas passagens, assim, mais ou menos contados por escritores diferentes, né? Mas são mais ou menos assim as mesmas passagens. E o evangelho de João, que fala mais do amor de Deus, ele apresenta uma outra faceta, tá? Mas vejam aqui a parábola do semeador, no 13, né? Tá? E o que acontece? O semeador saiu para semear, ótimo, tá? Uma conduta ativa, saiu para semear. Tá? Quando semeava uma parte, sempre fica no pé do caminho, vieram as aves e comeram lá. Tá? Esses são aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas desprezam, né? A ave vem e já come. O segundo, uma parte da semente caiu em pedregais, não tinha terra bastante, logo nasceu, mas não tinha terra funda e veio o sol e queimou. Esses são os que recebem a palavra com alegria, mas que por não ter profundidade, não calar ela no coração, né? Logo que saem da igreja, digamos assim, na segunda-feira, estão fazendo tudo o contrário. A outra caiu entre espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram. Essa aqui é uma parte que tem muito a ver com esse nosso estudinho de hoje, né? Pense nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque esse aqui é o povo que escutou a palavra com alegria, tentou começar a praticar, mas daí as coisas do mundo vieram e sufocaram aquela palavra que estava bonita ali, né? Daí ele vai lá, aquele que caiu na boa terra deu fruto, a 100, 60 e 30, que é o que nós esperamos, né? Que dê nas nossas vidas em tudo que a gente faz, tá bom? Aquele que tem, se dará e terá em abundância, aquele que não tem, até o pouco que tem será tirado. Parece meio ruim, mas percebam uma coisa aqui, a palavra de Deus não volta para ele vazia. Ok, então, primeira coisa que nós temos que fazer é conhecer a palavra de Deus. O pastor, o coach, viu? O pastor e o coach são só veículos, tá? O que você tem que fazer é ler a palavra de Deus. Ela que é espiritual e vai entrar no teu coração para te dar o norte, para te apaixonar, para te deixar motivado a fazer as coisas daquele jeito, tá? Quando você lê a palavra de Deus e queima o teu coração, você começa a sentir como um personagem da Bíblia ali, aquilo é o Espírito te falando. Daí esse impulso que você tem que seguir. Não o tambor da igreja, não o louvor que mexe com você ali e te deixa extasiado, nada disso. Não a palavra eloquente daquele coach lá, não. É quando você lê a palavra de Deus, tá? Você vai na palavra, você está lendo a palavra e aquilo queima no teu coração. Começa a dar um negócio aqui assim, você lê aquilo, você começa a dar vontade de gritar aleluia sozinho em casa, né? Então aquilo você sabe que é do Espírito dentro de você que está te impelindo, aquilo assim que está queimando o teu coração, como diz os discípulos de Emaús, né? Por isso ardia o nosso coração quando ele falava. E ele fala pela palavra de Deus hoje ainda, e arde o nosso coração quando é ele que está falando, tá? E aí você não tem dúvidas daquilo. Mas percebam o seguinte, você vai na palavra de Deus, aquela que não volta vazia, né? E aí você começa a semear. Por quê?
Porque tudo na vida é uma semeadura. Tem a semeadura do amor, a semeadura do ensino, a semeadura do trabalho, tudo é uma semeadura. Gente, eu vou contar rápido para vocês aqui. Nós estamos em 2024. Tem coisa aqui no escritório hoje que eu recebo honorários, eu estou falando isso com muito amor, que é para vocês aplicarem na vida de vocês. Eu digo que a palavra de Deus, o amor que brota de Deus, é tipo uma célula tronco para tudo na nossa vida, tá? Tem coisa aqui que lá quando eu estava bem no primeiro amor, bem aleluiado, eu saía muito atrás das pessoas, todo mundo queria que aceitasse Jesus, e eu falava e tal. Gente, tem coisas que aconteceram lá em 1999, 2000, 2001, 2002, naqueles anos, que renderam frutos que eu não vejo, mas tem coisas aqui no escritório que eu estou recebendo honorários de ações, de clientes e tal, que vieram me trazer lá daquela época e ainda me trazem. Por quê? Porque a pessoa estava depressiva, eu fui lá orar com ela. O outro estava doente, eu fui levar uma Bíblia. O outro estava meio fraco na fé, eu fui orar com ele. O outro, viu? Isso me deu frutos, tá? Na minha vida, em todas as áreas. Inclusive na área financeira aqui, porque até hoje eu tenho serviço de gente que trouxe aquela época lá, que eu não era a minha intenção era só ir orar com a pessoa para abençoar a pessoa, para servir a Deus. Eu estava pensando nas coisas de cima, e as de baixo vieram de arrasto, tá? Porque as de baixo são sombra das de cima. Então, fiquem espertos, vocês têm a saúde de vocês, vocês têm a vida profissional de vocês, vocês têm o dinheiro de vocês, vocês têm a vida em sociedade, vocês têm os filhos de vocês para criar. Tem um monte de coisa em jogo aí, tá? Que dependem de semeadura. É lógico que você tem que estudar, você tem que ir atrás, tem que trabalhar, fazer bem feitinho o serviço, ser honesto, mas essa semente do amor, tá? A semente que decorre da palavra de Deus, essa é como uma célula tronco, é a semente dá fruto em todas as áreas, tá bom? A Bíblia diz lá que no Gênesis, que toda árvore deu semente conforme a sua espécie, tá? Deu fruto conforme a sua espécie. E é assim, você planta uma semente de abacate, vai dar um abacateiro que vai produzir um abacate. Esse é o ciclo natural da vida, tá? Mas a gente não sabe o que tinha na árvore da vida no meio do Gênesis, né? No meio do paraíso lá, aliás, do Éden. Vocês vejam bem que ali tinha uma árvore que era geral, né? E eu assim tenho vivido isso e experimentado que essa semente do amor, ela produz fruto em todas as áreas, fruto bom, a 30, 60, 100 por um, tá bom? Então, 3 coisas para a gente meditar. Primeiro, pensar nas coisas que são de cima, não nas daqui. Em primeiro lugar, lógico, você vai trabalhar, vai estudar, outras coisas aqui, mas sempre focado primeiro nas coisas de cima. Segundo, a palavra de Deus não volta vazia, tá? E em lugar do espinheiro cresceu a árvore boa, planta boa. Então, mudança de vida e para as coisas boas, para progresso, tá? E terceiro, parábola do semeador. Use a tua vida para semear coisas boas. Ore, louve, seja honesto com os outros. Você não sabe qual é o fruto que está semeando na vida de uma pessoa quando você dá uma esmola na esquina ou quando você devolve o troco que a coitada da caixa do mercado te deu a mais enganada lá, tá? Então, a pessoa possivelmente não te esqueça mais por causa do fruto que está semeando naquele dia. Um abraço, uma palavra boa, um elogio. Estou me alongando hoje, mas vou falar mais uma coisa. Palavras que têm muito poder. Tem palavras de Deus e palavras do diabo. As palavras do diabo, elas são muito difundidas por todos os meios, tá? Você já não ouviu uma pessoa dizendo assim, ó, cuidado com fulano lá, porque ele não gosta de você. Cuidado com Beltrano, ó. Você sabe o que Beltrano anda falando de você? Nossa, viu o que Beltrano publicou na rede social dele lá falando de você? Essa é a palavra do diabo, tá? Faz mal, cria contenda e tal, e é bom que seja bloqueada. Quando chegou em você, você diz assim, que bom que essa palavra chegou em mim a respeito do fulano lá. Vai parar aqui. Esse é o meu serviço, aqui, ó. Corta a linha do diabo. E a outra palavra que é de Deus. Quando você sabe, por exemplo, que uma pessoa gosta da outra, você chega e fala assim, viu? Não quero dizer nada, mas aquela pessoa lá gosta muito de você. Viu? Não quero dizer nada,
mas a pessoa lá, tal lugar lá, falou muito bem de você em tal lugar. O cara fez um serviço bom para você, diga, viu, muito obrigado, teu serviço é excelente, teu serviço é feito como quem faz para Deus, muito obrigado pela tua atenção. Então essas são as palavras de Deus na vida das pessoas, tá bom? Então vamos assim nos encorajar, vamos semear coisa boa para a gente poder colher e vamos prestar mais atenção nas coisas de cima do que nas coisas daqui, que podem interferir bem menos na nossa vida do que a gente pensa. É por aí. Deus abençoe o seu dia.